Graça e paz, amados. Vamos estar hoje trazendo uma mensagem hoje expositiva, a qual ela muito traz significações para os nossos dias. O pastor Tennyson esteve aqui na Escola Bíblica Dominical e ele tem falado para nós que é uma coisa muito importante, que devemos lembrar do Evangelho todos os dias. Se nós esquecermos do Evangelho, nós temos uma tendência de virar um hipócrita. E nada mais é, a hipocrisia, ela é algo, né, para quem não conhece, é uma máscara que nós colocamos e muitas das vezes, naquela época, a hipocrisia era tratado como um artista. O artista, ele poderia estar, como você vê um palhaço hoje, ele pode estar ali interiormente muito triste, mas no seu rosto está exposto uma alegria, mas na verdade não é uma alegria de si mesmo, né? E Jesus, em Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, ele traz para nós algumas advertências e motivações. Eu peço perdão aos irmãos, eu vou estar lendo aqui na versão NVI, diferente da versão que alguns dos irmãos já têm, que a nossa igreja usa, a Almeida, Revista Atualizada. Vai ter algumas palavras que vai estar na frente, outras atrás, mas no mesmo sentido, porque eu acabei me esboçando na Bíblia de Estudo NVI. Tá? Então, nós vamos estar lendo capítulo 12 de Lucas. O nosso coração pecaminoso, ele tende a esquecer do Evangelho e muitas das vezes nós temos que pregar o Evangelho para nós todos os dias. Quando eu me esqueço do Evangelho, eu costumo olhar para uma pessoa menos favorecida e talvez desprezá-lo. Eu costumo olhar para uma pessoa que faz uso de drogas e desprezá-lo, porque muitas das vezes eu me acho melhor que essa pessoa. Isso eram os hipócritas da época, né? Porque eles esquecem que a salvação é graça. E quando nós, por exemplo, esquecemos que nós fomos alcançados, se hoje eu não faço uso de um entorpecente, se eu não faço uso de uma determinada droga ou coisa do tipo, se eu não ando jogado nas sarjetas, é porque a graça de Deus ela não me alcançou e impediu. Não é porque eu sou bom, é porque a graça de Deus esteve sobre mim. Às vezes, quando eu esqueço do Evangelho, eu posso, muitas das vezes, me ater a mim mesmo e muitas das vezes, como aquele rei Nabucodonosor, eu não sei se os irmãos já leram, com certeza, rei Nabucodonosor, ele achou que era o tal e através de uma visão que ele teve, ele chamou os magos, né? E Daniel deu a significação de tudo aquilo a qual ele iria passar. E Deus falou para Nabucodonosor que ele ia pastar como boi, para mostrar quem é Deus, quem é que manda, né? Muitas das vezes nós somos os pequenos deuses, que muitas das vezes os pastores, os mestres, bispo, seja o que é, eles não acham que eles são semideuses, ele acha mais do que Deus, e muitas das vezes estão pregando um falso evangelho. E nós estamos vendo hoje em dia as igrejas superlotadas. Muitas das vezes entramos aqui e perguntamos por que a igreja está vazia. Mas não é o porquê a igreja está vazia. A questão é, por que as igrejas estão cheias? Será que de fato estão pregando o evangelho da verdade? Ou simplesmente estão pregando o evangelho para fazer eu chorar? Um pregador muito bem emotivo, ele sabe passar emoção. Não está errado. Nós estamos no CAPS trabalhando ali, eu e o presbítero Lio, e por incrível que pareça, o presbítero Lio, sempre quando ele vai falar da cruz de Cristo, ele tende a se emocionar.
Por quê? Porque reconhece o que Cristo fez por nós na cruz. E quando não está errado eu me emocionar, não está errado eu dar um glória a Deus por aquilo que Ele fez, não está errado eu falar um aleluia. Não, nós fomos chamados para a glória de Deus. Mas a glorificação nossa é a nossa vida diária. Como eu estou glorificando a Deus no meu trabalho? Como eu estou glorificando a Deus aonde eu estou presente? Será que eu estou sendo um hipócrita? Será que eu estou sendo um fariseu? Um escriba? E agora nós vamos ver como Jesus, ele não tem dó das palavras para essa classe de gente. Vou estar lendo aqui alguns versículos e depois eu vou estar fazendo uma exposição do capítulo 11, do versículo 37 em diante. Os irmãos, assim que eu terminar de fazer a leitura, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras. Jesus começou a falar, dizendo: tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas serão ouvidos à luz do dia. O que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Versículo 11. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores e das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Fechamos os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, graças damos a Ti. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, esta que nós devemos, Senhor, guardar em nosso coração. Obrigado, Deus, por conceder nós a dádiva do Senhor ter nos apresentado, Senhor, porque outrora éramos inimigos de Ti, Senhor, totalmente, Senhor eterno, devasso, inimigo, Senhor eterno, da Tua vontade, andando conforme a inclinação das nossas carnes, fazendo o que era, Senhor eterno, desapropriado, ó Pai glorioso, pela Tua vontade. E o Senhor revelou a nós a Tua graça, e por isso nós temos que lembrar dela todos os dias. Oramos a Ti, Pai. Permita que aqui não venha eu dizer algo que seja meu, mas que a Tua palavra seja exposta. E que a Tua palavra, Senhor eterno, possa fazer transformação nos corações dos ouvintes. Oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando Jesus está nesse tempo aqui, ele traz uma exposição muito enfática. No versículo 1, ele diz assim: neste meio tempo, tendo se juntado muitas, milhares de pessoas, ao ponto de se atropelar umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. E por que Jesus fala aos seus discípulos? Eu quero deixar uma pergunta para os irmãos e logo em seguida vai vir a resposta. Teve um dos discípulos de Jesus
que foi hipócrita. E os irmãos sabem quem é. Esse discípulo, ele andava com Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes, mas Jesus, ele não está parado no tempo, ele já conhece o que vai acontecer. Então ele chama os seus discípulos para junto de si. E há uma multidão de pessoas ali querendo ouvir também os discursos a qual Jesus estava dando. Mas a advertência de Jesus era para os seus. Muitas das vezes nós temos em nosso coração, muitas das vezes nós olhamos para o outro e esquecemos de nós. Quando eu começo a fazer isso, eu tendo a virar um hipócrita. Eu começo a vestir um paletó, uma capa, eu ando muito bem ornamentado. As pessoas olham para mim e parece que você é crente. De fato, muitas pessoas são vistas dessa forma, mas por dentro há uma hipocrisia, há uma motivação errada. E Jesus aqui ele fala: tem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem, aquilo que vocês pensam em oculto nas vossas camas, nas escondidas, será revelado. Então, amados, nós temos que, muitas das vezes, nossa tendência, pensamos mal, desejamos mal. Vou citar um exemplo rápido, não gosto de trazer exemplos de fora. Esses dias minha mãe, ela teve um problema, eu levei ela no hospital, e lá dentro teve um homem que ele veio a falecer. E tinha uma mulher que estava na porta, e essa mulher, ela estava da seguinte forma, proferindo as seguintes palavras: eu falei para ele, né, para os seus irmãos ali, aparentava que ela estava falando, para não ir embora, porque ela achava que o irmão dela estivesse vivo dentro do hospital. E ela falava assim: eu falei para ele não ir, né, para ficar mais um pouco, porque assim, automaticamente ela estava achando que algo poderia ocorrer, né, dentro daquele período. E ali ela estava proferindo algo que já tinha acontecido. E a motivação dela é que ela falou que ia jogar na cara dos irmãos dela que não quis ouvir ela. Interessante que às vezes a gente coloca um discurso, né, nosso e quer que prevalece aquilo que nós falamos. Para mim chegar e falar assim: Dinha, não falei com você? Zé Carlos, eu não falei para você? Porque eu quero que a minha palavra tenha vez. Mas quando ela terminou de falar, que ela falando aquela eloquência, né, e assim, uma certa ira que eu estava percebendo, sentado na porta do hospital, de repente sai a notícia: veio a óbito. A partir de então, ela deixou a arrogância, né, e já começou a não falar aquilo que ela estava falando. Mas enquanto o rapaz ela achava que estava vivo, ela estava tipo, né, vamos dizer assim, como se eu posso dizer, sem esperança. Poderia entrar em óbito verdadeiramente, mas o problema não era a pessoa que iria morrer, o problema é que ela estava querendo dizer para aquelas pessoas que não quis ouvir ela. Então, nosso coração, ele tende a querer ter uma posição que muitas das vezes nós não temos. E Jesus, no capítulo 11, ele começa dizendo assim: tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. O que acontece? Existia uma lei lá em Levítico, e nós já vemos isso aqui nas escolas bíblicas dominicais, que era uma prática de lavar as mãos para comer. E isso, se fosse muitas das vezes desobedecido, poderia trazer algumas implicações. E principalmente Jesus. Jesus não é que ele estava com as mãos sujas, mas
Jesus, lá em Marcos, capítulo 7, versículo 18, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, deixa a mão nesse versículo novamente, que nós vamos voltar nele. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 18. Jesus disse assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe, não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar na casa dos discípulos, e pediram explicação à parábola. Será que vocês também, até os discípulos, será que vocês também não entendem? Perguntou Jesus: não percebe que nada que entra no homem é impuro, porque não entra em seu coração? O problema, irmãos, não é o que entra no nosso estômago, porque aqui a própria palavra vai dizer assim, porque no versículo 19, porque não entra em seu coração aquilo que nós comemos. Mas eles, por exemplo, tinham a lei que poderia comer certos animais, porco, animais fendidos, com unha fendida, não poderia comer, era impuro, cerimonialmente dizendo, eles não poderiam, que se tratava de impuro. Quando Jesus, ele traz para uma visão para Pedro, Pedro fala o quê? Não comi nada, né? Impuro. E Jesus não se torna impuro aquilo que eu purifiquei. E eles, por exemplo, Jesus disse, olha, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou, puro todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens, aí vem a lista, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Aí ele diz: todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Então, irmãos, percebamos, os irmãos podem voltar para o versículo Lucas capítulo 11, que tem uma coisa pior. Não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que somos. Você pode pensar do jeito que você quiser e pode até discordar de mim. Jesus falou uma vez que se você deseja o mal para o seu irmão, você já cometeu homicídio contra ele. É duro isso aí, porque é muito fácil quem dirige aqui sabe muito bem, ou às vezes aquela pessoa que te maltratou, seja o seu inimigo, seja quem for. Muitas das vezes você deseja a morte daquela pessoa. E quando você deseja a morte daquela pessoa, você já cometeu um pecado gravíssimo. Você já foi um homicida. Isso foi o próprio Jesus que falou em suas palavras. E Jesus não vai facilitar a coisa para nós. Ele veio cumprir a lei. E Jesus também fala para os fariseus e os escribas ali que pegou uma mulher, né, em ato de adultério, ou, aliás, ao contrário, eles fazendo ali uma perspectiva, né, sobre os saduceus, querendo pegar Jesus ali em um contraponto, perguntou assim, olha, um homem casou com a mulher, não deixou descendente, veio seu irmão e tal, e contou toda essa história. E Jesus falou, olha,
no céu não casa e nem se dá em casamento. Todos seremos como anjos, né, no céu. Mas não quer dizer que lá eu não vou conhecer a minha esposa que foi salva, a minha avó, enfim, certo? Mas o que eu quero chegar é, quando eles, por exemplo, olha, Moisés nos deu a lei e permitiu que nós tivesse outra mulher, né? Era permitido. Aí o próprio Jesus fala, isso foi a dureza do nosso coração. E Jesus fala assim, se um homem, e quando ele se trata de homem, a mulher não está fora. Pensar em um homem, em um homem cobiçar uma mulher com forma impura, já adulterou com ela. Amados, então não escapa ninguém. Você que já está velho, eu que estou novo, qualquer um aqui já passou por isso. Alguém que já desejou, às vezes alguém que te fechou no trânsito ou que fez alguma coisa com vocês, você já desejou mal para essa pessoa. Então, nós temos que tirar as nossas máscaras e mostrar quem somos. O pecado nos tornou, tristemente, um pecador de nascença. O próprio Davi, ele fala que ele foi concebido em pecado, sua mãe. O próprio Deus, revelando para Moisés, tem dito que na meninice a maldade já nasce aí. Nós temos uma criança de 4 anos, quanto mal eu vejo em uma criança de 4 anos. E tentamos pregar o evangelho para ela todos os dias. Mas o que é isso, irmãos? Quando o foco da mensagem é, quando eu esqueço do evangelho, eu vou fazer como esses fariseus. E então o Senhor lhes disse, vocês fariseus, limpa o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o interior não fez também o interior? Mas dei o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. E ele adverte: vocês deviam praticar estas coisas, mas não omitir aquelas. É muito interessante, os fariseus, nós vemos isso na palavra de Deus, que eles costumavam a viver uma capa e condenar as pessoas. Jesus faz uma parábola que descia um homem para Jericó e esse homem veio cair na mão dos ladrões e salteadores. Passou o sacerdote, os levitas e não cuidaram. Mas depois veio o samaritano. O samaritano era tido como inimigos dos judeus. E ali ele faz o bem para aquele homem, ele sendo, né, o próximo. Ele mostrou que era próximo. E olha que o samaritano ele poderia passar perto daquele que estava caído e falar assim: ah, um judeu, essa raça não gosta de mim, não gosta da nossa gente, vou deixar aí se lascando. Mas ao contrário, ele compadeceu e pegou, levou para uma estalagem, deu dinheiro e falou: olha, se passar mais alguma coisa aí, pode deixar que eu pago. E Jesus pergunta para os fariseus, né, o mestre da lei, quem foi mais o próximo? Ele nem quis dizer assim, foi o samaritano. Ele não conseguiu nem proferir que foi um samaritano. Até para falar que era samaritano, era perigoso até pegar água sanitária, enxaguar a boca, porque eles proferiam uma palavra que eles odiavam. Aquele que compadeceu de misericórdia, ele não teve coragem de falar que era samaritano. A rivalidade era tão grande. Mas esses sacerdotes, eles criavam seus impérios em cima da devassidão das viúvas. E nós vamos ver isso aqui
Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em públicos. Eles adoram receber saudações. Oh, Rabi, paz, shalom, e aquela panca toda. Está diferente nos nossos dias, amados. Hoje, da mesma forma, isso acontece. As pessoas gostam de ser bajuladas. Elas gostam de ser vistas. Se você, por um exemplo, chamar esse líder religioso a atenção por algum motivo, você arrumou um inimigo para si. Você não pode corrigi-lo. Ainda que você vá corrigir com a palavra. Mas quando você corrige ele para o seu próprio bem, ele começa agora a te desprezar e ter você como outros olhos. E Jesus ele diz assim, e no versículo 44, ai de vocês porque são como túmulos que não são vistos, ou sobre os quais os homens andam sem saber. Aí o interessante é que eles dizem assim, um dos peritos da lei lhe respondeu, mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Eles ficaram ofendidos demais da conta. E a gente vai perceber que no versículo 53, que é o final do capítulo, quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que comprometesse a Jesus. Então você vê que os líderes religiosos, eles, por exemplo, eles não querem pregar, irmãos, que você deve se arrepender pelo que você faz, e não só pelo que você faz, pelo que você é. E nós vamos, os irmãos podem observar que um dos discípulos, que é Pedro, ele teve também essa audácia. Por isso que Jesus, no capítulo 12, ele fala, tem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele, por exemplo, ele diz o seguinte, que esses, por exemplo, eles buscam o seu próprio interesse, eles buscam os seus próprios impérios. Eles amam, em Mateus 23, eles amam fazer orações prolongadas nas casas das viúvas. E a lei, por exemplo, lá em Deuteronômio 26, está escrito, quando tiverem separado o dízimo de tudo quando produziu, no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possa comer até saciar-se na cidade de vocês. Depois diga ao Senhor, o seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Eles não obedeciam isso aqui, não. Ao contrário, eles iam para a casa da viúva, fazia longas orações e arrancava da viúva aquilo que ela não tinha. E a viúva, ela deveria ser amparada. O dízimo era para cuidar, e ainda é para cuidar das viúvas, de pessoas, dos órfãos, dos estrangeiros. Nós vimos na pandemia isso acontecer. Eu não ia visitar a irmãzinha mais carente da igreja, mas os líderes religiosos da nossa cidade iam lá buscar os dízimos. Não é verdade? Hipocrisia. Não, eu não vou entrar para visitar, porque não pode, a demanda, né? Nós não podemos, e às vezes até aquelas pessoas também, minado pela mídia, não deixaram entrar também, porque era levado por isso. Mas nós notamos que durante esse tempo, os líderes religiosos da nossa cidade, não só da nossa cidade, eles foram na casa de um por um
custar o dízimo, porque o dízimo não pode faltar. E por que o dízimo não pode faltar? Porque o seu salário depende daquilo. Está errado? Não está errado completamente, porque o próprio Senhor falou: digno é o obreiro do seu salário. Mas naquele momento eles também não estavam trabalhando, mas eles queriam, iriam ir atrás, certo? O Senhor falou: fazer essas coisas, mas não omitir as outras, que é o amor. E eles não cuidavam dos órfãos, das viúvas. Interessante, amados, que a lei ela era severa. E nós vamos notar uma coisa que quando um dos seus familiares caíam em alguma contradição, quem foi um dos sacerdotes que era muito gordo e os seus filhos fazia tudo perversidamente? Os filhos deles deveriam, pela lei, deveria ser queimado. Eli, por exemplo, ele fazia vistas grossas, porque os filhos de Eli, segundo a palavra, faziam o que era errado perante o Senhor. Mas até então Eli não se compadeceu e não estava nem aí. É meus filhos. Agora, Deus, ele sendo justo, ele envia um justo, seu único, seu primogênito, para vir pagar o nosso pecado. Porque ele reconhece quem somos. E muitas das vezes ele fechava, e esses líderes eles começavam a fazer o quê? Fechar o reino dos céus para aqueles que estavam querendo entrar. Mas eles nem com o dedo movia, porque eles aplicavam para o povo, mas para eles, estou isento, estou tranquilo, não é verdade? Hipocrisia. Vamos ver aqui uma coisa que lá em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 21. Nós vamos ver que Jesus, quando nós lemos aqui, ele advertiu os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Irmãos, se nós esquecer do evangelho, nós tendemos também a colocar uma máscara. Eu sou pecador, reconheço o meu pecado, sei quem eu sou, mas sei aquilo que Cristo fez por mim. Por mim, não só por mim, mas por todos que estão aqui ouvindo essa palavra, né? Gálatas, por exemplo, versículo 11, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, e aqui Tiago é o da igreja lá de Jerusalém, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, o que Pedro fez? Afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que era da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, aquele que andava com Paulo, ouvindo Paulo falando ali, que a salvação não é pela lei, não é pela prática da lei, mas é pela graça. E o interessante é, quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do que? Do evangelho, das boas novas, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como se fosse um gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeu? Nós, judeus de nascimentos, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado.
Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que eu destruí, provo que sou transgressor. Paulo, ele acabou, vamos dizer, ele falou, ele foi perseguido porque ele pregava para os seus a questão da circuncisão. Ele teve momentos que ele precisou opor-se fortemente, ele teve que circuncidar Timóteo por conta dos judeus, para ser aceito. Porque Timóteo ele tinha mãe judia e pai grego. Então ele não foi circuncidado por nascimento. Eu acho que descarregou. Então, amados, nós temos que ter essa consciência. E interessante, seguindo em diante, Paulo, por exemplo, em Timóteo, Paulo, em Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: esta afirmação é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o pior. Amados, dá para perceber que Paulo, ele não falou assim, olha, eu sou o melhor. Não, eu sou Jesus, Deus. Ele veio salvar a qual os piores dos pecadores, a qual eu sou o principal. Ele não veio com essa panca farisaica para dizer, não, eu sou o melhor. Não, eu trabalhei demais. E interessante que Paulo fala que isso é a graça de Deus. Quando nós esquecemos a graça, nós tendemos agora a achar que somos salvos pelo aquilo que fazemos. Jamais, irmãos. A salvação ela é gratuita, não é pelo que nós fazemos, é pelo aquilo que Cristo fez. Embora ele chamou nós para andarmos nas boas obras. E essas boas obras não é nossa. Essas boas obras é do próprio Senhor. Em 1 Coríntios, por exemplo, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, ele diz uma coisa muito interessante e ele não se amolda a si mesmo, pois ele diz assim, no versículo 9, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Aí Paulo ele diz assim, contudo, não eu, mas a graça de Deus. Irmãos, a última mensagem que eu preguei aqui, eu tenho dito o que é a graça de Deus. É um favor imerecido. Quando nós esquecemos que Deus salvou nós ainda sendo inimigos dele, Deus não olhou em mim perfeição para me salvar. Ele viu, foi uma imundícia, um trapo, uma miséria que merecia a condenação. Deus ele não olhou para mim e falou, nossa, vai ser um músico, vai tocar na casa do Senhor. Nossa, vai ser um bom pregador. Nossa, não, eu já estou vendo essa qualidade. Não, nada disso. É a graça. É a graça de Deus para conosco. Se eu faço alguma coisa, é pela graça. Se você está nesses bancos, é pela graça. Se você canta aqui na frente, é pela graça. Se você toca a batera, é pela graça. Se você toca o violão, é graça. Não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. E quando vocês estão cantando, e eu estou falando isso aqui para o coral de músicas, o grupo de louvor, vocês não estão aqui apresentando para a igreja. Não. O culto aqui é para quem? O culto é para quem está sentado no banco? Os que vêm aqui, eles vêm para quê? Para adorar a Deus.
Então o culto é elevado a Deus. Agora, quando eu chego aqui, quero me apresentar para o público, eu estou apresentando para o público e esqueço de Deus. Interessante é, você não está aqui cantando, tocando para o público. Você está cantando para Deus. E Ele merece toda a honra e toda a glória. Então vamos fazer com dedicação. Fazemos, olha, isso aqui, não importa se uma corda de violão estoura, às vezes sai uma notinha, mas eu estou apresentando o meu melhor para Deus. E Deus vai estar do alto lá. Me dá aqui, Gabi, o seu louvor. Me dá aqui, Roberto, o seu louvor. Até a Axa aqui, ó. Uma pequenininha pecadora. Me dá aqui o seu louvor. Verônica, que vem acompanhar. Laila, né? Me dá o seu louvor. Porque vocês estão louvando a Deus. Mas quando vocês querem apresentar para a multidão, vocês não estão louvando a Deus. Estão louvando o homem. Estão fazendo apresentações. E aqui não é palco para apresentação. Aqui é um culto de adoração a Deus. E temos que reconhecer isso. 1 Coríntios capítulo 2 ainda, versículo 6. Eu pedi ao presbítero para colocar o microfone aqui porque eu ia folhear muito a Bíblia. E fica melhor com o pedestal para ter uma dinâmica melhor. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles a qual Ele ama. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. Amados, nós temos que lembrar sempre da graça. E para finalizar, Romanos capítulo 7. Paulo está num dilema. Ele está num dilema muito enfático, a qual ele está dizendo para as pessoas a justificação pela fé. E chega num exato momento que Paulo, por exemplo, ele diz no versículo 9, no versículo 18, que ele diz assim no capítulo 7, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiros da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esses mas da Bíblia nos traz assim uma dádiva. Aí ele diz: graças a Deus,
por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne, lei do pecado. Interessante que Paulo, ele não está escondendo de fato quem ele é. Paulo, por exemplo, tinha um pecado em Paulo, a qual ele, de fato, ele sabia. E ele tinha o pecado da cobiça. Ele fala isso no próprio capítulo 7 de Romanos, né? Ele diz que diremos, a lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato, eu não saberia que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça. Quem não cobiça? Se você falar que não cobiça ou já cobiçou, seja o que for, você falar, eu não tenho isso. Nós temos que rasgar então a Bíblia, porque Paulo ele diz isso. Se não fosse a lei que revelasse isso, eu não saberia esse pecado da cobiça. E ele diz, né? Se a lei não dissesse não cobiçarás, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Irmãos, já viu quando você fala para uma criança, não faz, o que a criança faz? Faz. A cobiça já está dentro dela. Se você não falasse nada para ela, tranquilo, não vou, não é proibido. Mas quando eu falo, não faz, tá o quê? Fazendo. Era melhor não falar. Porque quando a gente fala, parece que aguça, né? A curiosidade, a cobiça dentro do coração, e eu vou lá e faço aquilo que não era para fazer. E Paulo, por exemplo, chega no momento que, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos salvou. Então, amados, para concluir, nós temos que sempre lembrar do Evangelho. Não vamos esquecer disso. Porque quando o Evangelho está dentro do meu coração, eu vou abraçar o mendigo de rua, andar com ele, vou pregar o Evangelho para ele, dizer, meu querido, tem jeito. Ontem nós recebemos um testemunho na casa do Dinho, no aniversário dele, ele falando assim, olha, ele confessando os seus pecados, e eu achei isso muito, muito bonito da parte dele, que ele falou, olha, eu já fui usuário de droga, eu já fiz isso, já fiz aquilo, né? E dando conselho para o seu filho, né? Meu filho, procure uma igreja, não é verdade? Isso é muito bonito, a preocupação de um pai para com o filho. Ele não escondeu aquilo que ele já fez. E agora ele revela quem ele é. A graça, isso é graça, irmãos. Não é verdade? Nós estivemos aqui em uma reunião para receber novos membros, inclusive eu estava retornando para cá, e o Batista falou algo muito interessante, que aquilo muito chamou nossa atenção. Ele falou assim, eu fui procurar outro evangelho, e ele abriu a Bíblia. Eu fui procurar outro evangelho, que não é o evangelho. E quando ele foi procurar o outro evangelho, ele viu o quê? Emocionalismo, egocentrismo. Tira Cristo do meio e coloca o homem. Aí se eu começar a mudar minha pregação aqui, dizendo assim, né? Irmã Elza, amanhã Deus vai te dar sua vitória. Aquilo que você... Irmã Elza almeja alguma coisa, ela almeja que os seus filhos estejam aqui. Se eu falar para a irmã Maria dos Anjos, olha, irmã Maria, Deus vai trazer aquilo que está longe. Ela tem filhos lá também, acho que na Alemanha, né? Irmã Elza, acho que a filha dela já retornou. Ou seja, é fácil eu ganhar essa galera. É fácil. Começar a pregar, né? Para Gabi. Gabi, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Gabi, ela quer voltar aqui de novo, porque ela quer alimentar o quê? O seu ego. Mas quando eu digo, olha, não cobiceis nada dessa terra, não está errado, irmãos. Ter a vontade de ser alguém melhor na vida, não tem problema nenhum nisso. Mas isso aí é que enche as igrejas.
Mas quando eu prego o evangelho, dizendo, ama, é muito fácil eu amar aqueles que são próximos de mim. Mas o próprio Cristo falou, ama aquele que vos odeia. Que bem há nisso? Se eu vou amar aquele que me ama, Deus mostrou, nisso vocês serão conhecidos. Ame aqueles que vos aborrecem. Se der um tapa no seu rosto, já prepara o outro para ganhar outro. Foi assim que Jesus nos ensinou. Esse evangelho, nessas igrejas, não são pregados. É o contrário, você é o centro. Dizendo o seguinte, aquilo que Deus prometeu, você não vai morrer sem alcançar. Em Hebreus nos diz ao contrário, muitos morreram na esperança daquilo, e eles não alcançaram, eles não viram, mas eles morreram na fé que Deus assim o faria. Muitas igrejas parece que não está lendo Bíblia. E o porquê existe falsos pastores? Porque existe falsos crentes, infelizmente. Então, irmãos, vamos lembrar do Evangelho todos os dias? Para que eu pregue para o meu vizinho, eu pregue para o meu pai, eu prego para a minha mãe, eu prego para aqueles que estão ao meu lado, dizendo, Jesus Cristo veio salvar pecadores, a qual eu e você é o principal dos pecadores. Ele não veio salvar os justos, ele veio justificar os injustos. E por isso eu prego o evangelho para você. Há um jeito. Nós não somos daqui, como cantamos, né? Um cântico. Não somos daqui, irmãos. Não vamos fazer nosso reino aqui, não. O nosso reino não é aqui. Ele iniciou aqui. E por isso nós já vivemos o reino. Mas nosso reino ele será pleno na eternidade, junto com o nosso Rei da Glória. Certo? Então, amados, Deus abençoe a cada um de vocês. Perdoa, passou 5 minutinhos ou 6, mas que o Evangelho faça diferença nos nossos corações. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.